No dia 24 de março de 2020, Moissarg e seu amigo decidiram ir até um lago congelado, não para pescar alimento, mas para praticar a chamada pesca magnética, puxando pedaços de metal ocultos sob a superfície. No início, tudo parecia normal. O ar gelado, o lago coberto de gelo, mas conforme caminhavam pela margem, algo incomum chamou a atenção deles. See those little footsteps? Look. And blood. I don't know if that's spray paint or blood. There's a dog bowl there. Yeah. Doggy bowl. No, but yeah, you're right. There's fresh prints. Maybe they were out here with their dog or something, playing or something, but why is there blood? Maybe that's why they were running out of here. Their dog, something happened to their dog. Maybe. Ran away? Maybe. Yeah. Hold on. Where's it go though? Where's it lead? Let's follow the blood. Yeah. Pegadas frescas marcavam a neve. No início pareciam inofensivas, talvez de alguém passeando com o cachorro, mas ao lado delas, manchas vermelhas se espalhavam pelo chão gelado. O que começou com algumas gotas de sangue logo se transformou em marcas maiores, formando um rastro que seguia até um túnel, onde a água ainda corria sob o gelo. If you're right though, I don't want to see that shit. Oh, do you see? Man. Oh, Bro, that's a it's dead just dog. like the deer. Do you smell that? I don't know if it is a dog, but there's a dead animal in there. Huh? Well, don't touch it with your bare hand. What the fuck? You got blood on you, man. Fine, there's water here. Oh, disgusting. Stop recording, bro. I don't want to show this. Oh, fuck. It smells. Yeah. See that? Turn the light on if you have to. No, that's enough. Okay, that's enough. We don't have to show a whole dog. Seguindo o rastro, os dois acabaram encontrando um saco, meio enterrada na neve, bem na beira do lago. O cheiro forte os atingiu antes mesmo que pudessem tocá-la. Dentro dela, embrulhado de uma forma que deixava claro que alguém queria esconder aquilo, estava o corpo mutilado de um cachorro. A cabeça não estava lá. A descoberta já era assustadora, mas o que veio em seguida foi ainda pior. Man. I'm not touching it. It's missing its head? Yeah, I got blood on me. Why the fuck people need to do this shit? Why? I guarantee you it's the same sick that killed that deer. They killed this dog. I don't Why know the fuck would they chop its head why. off though? Why the fuck would they chop off its head? We gotta Okay, call well, the cops or something. I was having a good time and this is ruined now. I know, we were actually having a really great time. Yeah. This happened today. This happened today. They dumped it there to siphon off the blood, to get rid of the blood. Yeah. Maybe they'll come back and bury it somewhere else. They were dumping it in this lake here so the water can wash away all the blood. That smell is strong though. Yeah, I almost puked, bro. Fucking puked. Alright, are we getting out of here? Or are you actually gonna call the cops? Yeah, we should. We can bury it. Maybe we can bury it here or something. We'd have to dig a hole though. I don't have a shovel. We don't have a shovel, man. I have a machete. Man, why? I don't get it. What the fuck? Hold on, come here. Bring that camera. Why do people need to do this shit? Even if that was their dog and it was sick, bury it at least. Why cut off his head? You know? They're just sick fucks, man. They're just sick. No normal person would just cut off the head of a dog. Guys, like, I don't have a dog. I've always wanted one. I have two cats that I love very, very much. I want to see if this machete can dig. I mean, the ground is really soft. We can, like, bury it over there. That's what we gotta do. What is that? What? The doggy bowl? No, look in the water. I don't see anything. Look at that. There's like a metallic box there. Where? Look at the water. I can't see it. Okay. No, I don't see it. Bro, look. That way. Look in the water. My hands are frozen from that ice cold water. Yeah. There's a... It's not a rock. Where's the magnet? We left it behind where the backpacks are. I'll go grab the magnet. Hold on. Wait, we don't even need it. We don't even need the magnet. It's not deep. Huh? I think I can fish it out. No. No. What? Bro, look at the box. You can't get that on camera? Look what's near it. Look at the red water. There's more blood in that box. Are you kidding? I'm gonna get the magnet. Go get the magnet quick. Look, that's a metallic. Look at that shit. Are you kidding me? There's blood coming out of that box. Come on, man. This. Bro, there's blood seeping out of that box. Here, gimme. Take that. I'm already wet and my hands are my hands are red. No, it's cold. My hands are red because they're so cold. You touched that bag too. That's actually probably blood. I never want to come back there again. I guarantee you these guys were here to dump this dog and we showed up. Why the f would they put it in a box? Look at all that blood. Yeah, I see it.
Put on some gloves or something, man. You should just be touching it with bare hands. This hasn't been here for long, and I guarantee these guys are gonna come back for this. Oh, that's heavy. Oh my god. Look at all that blood. You actually think it's a head? Yeah, I see. Na água próxima, uma caixa metálica parcialmente submersa chamava a atenção. O lago ao redor estava manchado de vermelho. Com um ímã, eles a puxaram para fora. Pesada e vazando líquido, a caixa escondia a cabeça do cachorro. Estava claro, não era acidente. O animal havia sido morto e esquartejado de propósito. As marcas eram recentes, indicando que o responsável estivera ali poucas horas antes. O vento gelado aumentava a sensação de que alguém ainda os observava. Para alguns, poderia ser apenas crueldade, mas o cuidado em separar a cabeça sugeria algo pior. Talvez crime ou ritual macabro. As pegadas na neve revelavam que aquilo havia acabado de acontecer. Mas quem seria o autor? E mais assustador, estaria ele escondido por perto entre as árvores? A pesca costuma ser descrita como algo pacífico, um refúgio silencioso onde a única interrupção vem das ondas na água, mas a solidão ao ar livre nem sempre é garantida. Às vezes, o que mais assusta não é o que você pega, mas quem você encontra. Em seu canal no YouTube, que leva seu próprio nome, o pescador Nicolas Piparo compartilha sua paixão, registrando suas viagens a lagos e rios, mostrando tanto a paciência da espera quanto a emoção da captura. Naquele dia, tudo começou como sempre. O clima estava calmo e os peixes mordiam a isca. Another one. Oh, that's a big largemouth. Can I come over by you? Yeah, for sure, bro. Not a huge one, but it's a nice bass. Came unhooked by himself. Nicolas conseguiu fisgar um belo robalo e, satisfeito, o devolveu à água. A câmera registrava tudo, como se fosse apenas mais uma pescaria bem-sucedida. Mas, de repente, o clima mudou. Um estranho surgiu na margem e começou a se aproximar diretamente de Nicolas. A GoPro? You YouTube? Yeah. What's your YouTube channel so I can watch you? Yeah. No início, a conversa parecia inofensiva, falando sobre pesca, equipamentos e iscas. Mas havia algo estranho na forma como o homem logo se fixou na câmera de Nicolas, perguntando sobre seu canal no YouTube e sua identidade online. O que se seguiu foi uma interação curiosamente insistente. This is what I'm using. You can have one if you want. Oh, I got one just like that. Look, I got this right here. Is that too big or is it the same size? It's about the same size. Yeah. You want one of these? Yeah, I'll take one of those. You can have this one too if you want it. It's the one that's I'll working. let you keep that one. O homem perguntou sobre os equipamentos de Nicolas, aceitou uma isca e, em seguida, começou a comentar detalhadamente sobre um dos vídeos antigos do pescador, mostrando que já conhecia seu conteúdo e sabia muito mais do que apenas o que estava acontecendo naquela tarde. Bro, Of course, man. Have a good nice one. meeting you, bro. I'm gonna subscribe to you. I'm gonna log into my YouTube tonight. Appreciate it, man. Have a good. O encontro terminou de forma educada, com o homem prometendo acompanhar o canal de Nicolas e se afastando. Mas a sensação de desconforto permaneceu. O estranho agora sabia o nome de Nicolas, seus pontos de pesca e sua presença online. O que parecia uma conversa casual ganhou um tom sutilmente inquietante. Para quem cria conteúdo ao ar livre, esse episódio evidencia um risco crescente, a fusão da solidão da vida real com a exposição online. Seria o homem apenas um fã que encontrou Nicolas por acaso? Ou havia um motivo mais profundo por trás de suas perguntas detalhadas e familiaridade? Mesmo que inofensivo, o episódio era perturbador, porque quando a privacidade é invadida em espaços isolados, a sensação de segurança quase sempre se perde. O homem desapareceu no fim da tarde, deixando apenas perguntas. Foi apenas um encontro casual entre dois pescadores ou um lembrete de que, na natureza, às vezes os encontros mais imprevisíveis não vêm dela? Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Brody parece estar vivendo o sonho de muitos. Ele viaja por ilhas remotas, acampa sob as estrelas, passa a maior parte do tempo na água pescando, come o que captura e aproveita cada momento com os amigos. O melhor de tudo é que ele registra tudo. Seus vídeos são, não apenas divertidos, mas também muito educativos, mostrando técnicas de pesca e sobrevivência em tempo real. Nessa viagem em particular, ele partiu para uma ilha isolada na costa da Austrália. O que começou como mais uma aventura emocionante logo se transformou em algo muito mais perigoso.
Been camping for the last couple of days and it's time to get a feed. But to give myself an extra challenge, I'm actually after a venomous species of fish using my bare hands to catch it. Go, Strider. Stay there. I got you. Whoa! Whoa! Strider! Go! Go, Strider! Go! Where'd it go? Good girl. Box it in. Box it in. Ooh. This could be lunch. Where'd it go, Strider? Where is he? Ah, he bit me! There he goes. Depois de alguns dias acampando, Brody decidiu que era hora de conseguir comida. Mas, em vez de escolher o caminho mais fácil, ele se impôs um desafio extremo. Right in front of me, under this little pebble, I'm pretty sure. Is the world's deadliest, most venomous octopus, the blue ring octopus. I'll be very, very bloody careful here. One bite. Can't see in this angle that's not going to work because as much as I want to get that shot, I do not want to get bitten by this beautiful, beautiful thing. So I need to cruise around here so I can see what I am doing. Look at that. Oh, it's beautiful. Hi mate, my name's Brody. It is absolutely lovely to meet you. Hi. Brody. Wow. Oh, please don't go that way. That's my body, mate. That's the wrong way. Ele tentou capturar com as próprias mãos uma espécie de peixe venenoso. Durante a tentativa, levou uma mordida leve. Embora dolorosa, isso não foi suficiente para pará-lo. Brody continuou sua exploração, desafiando ainda mais os limites e buscando algumas das criaturas mais perigosas da região. No dia seguinte, enquanto caminhava pela praia, encontrou um baiacu encalhado na areia. Quis ajudá-lo, pegando-o com cuidado e devolvendo-o ao mar. Mas, em uma reviravolta surpreendente, o peixe mordeu-o com força. Right now that he was not friendly. What is this athlete fully having a crack at me now? From friend to enemy. Oh, holy shit. Oh, I wasn't looking, I was looking the other way and he full got me. Oh, that's really bad. He was so fast. I deserve that. I'm not mad at him. I gotta go to hospital. That's bad. That's really bad. Oh my God, I don't think I have a finger anymore. I actually think he bit half my finger. I just looked away for 5 seconds. Come on, pick up. Hey Dad, this is a little bit of an emergency call. Nothing, not fatal, but I got bit by something in my fingers, or sort of down to the bone. Matt, I'm going to start driving back now, but I just thought, I know with blood loss and all that, you should meet me ASAP and probably take over and take me to the hospital. No, again, do not stress, it's not life-threatening, but... Yep. A mordida foi tão forte que cortou profundamente o dedo de Brody, quase atingindo o osso. A dor foi imediata e a perda de sangue rapidamente se tornou uma preocupação.
Ciente da gravidade, ele correu para o hospital e precisou passar por cirurgia na mão ferida. Muitos espectadores elogiaram seu espírito aventureiro, mas momentos como esse mostram o quão perigoso é lidar com animais marinhos selvagens. O baiaco pode parecer inofensivo, mas seus dentes fortes podem causar ferimentos graves. Para criadores de conteúdo como Brody, há sempre uma linha tênue entre aventura e imprudência, e este episódio serve de alerta sobre os riscos reais por trás das câmeras. Brody se recuperou e fez uma breve pausa nas filmagens, mas isso levanta uma pergunta importante. Vale a pena arriscar uma lesão permanente para capturar a imagem perfeita? No dia 30 de julho de 2022, o aventureiro Grant publicou o que parecia ser apenas uma tranquila pescaria solo dentro do Parque Nacional de Yellowstone. Mas o que começou como um dia relaxante à beira do rio, logo se transformou em um tenso lembrete de como o acampamento furtivo na selva pode ser imprevisível. Grant não era iniciante no assunto. Grande parte do seu tempo livre era dedicada a lagos e rios, pescando e aproveitando o isolamento silencioso que a natureza oferecia. Essa viagem não parecia diferente. As recentes enchentes do rio Yellowstone haviam finalmente baixado, e com o nível da água de volta ao normal, os peixes estavam novamente ativos. Ansioso pela captura e pela experiência, ele entrou no parque, combinando pesca com uma noite de acampamento furtivo para viver uma verdadeira imersão selvagem. O dia correu sem problemas. As horas passaram em paz ao longo do rio, enquanto o pôr do sol refletia sobre as águas calmas. Spot number one today, guys. We are on the Yellowstone River here in Yellowstone National Park. I know you guys know a lot about the flooding that went on here. Water levels have dropped perfect levels, and these fish seem to be pretty happy from what I've been hearing. So I decided why not to come out here, try a stealth camp, and see what we can do. Find some fish today. So just show you guys the whole Yellowstone National Park. So sweet. Com todos os campings oficiais já reservados, Grant não teve outra opção a não ser tentar o acampamento furtivo. Ele encontrou uma estrada de terra estreita, uma das poucas sem portão, e estacionou seu veículo afastado da trilha principal. Não era o lugar ideal, exposto e um tanto inquietante, mas estava silencioso. Ele explorou a área, voltou para a van e se preparou para a noite. Quando a escuridão caiu, a sensação de desconforto começou a crescer. Well, speaking of a bear spot, here I am crouching in the woods, eating their strawberries. I'm sure they wouldn't be too excited. So, on that note, guys, I've walked a little ways along this gorgeous trail and found something cool for you guys. Had a little bonus in there. Only if we could catch a fish, this section catch and release only, and do like some strawberry trout. I don't know. I'm not a great cook, but... And honestly, that doesn't really sound great, but I'm sure someone knows how to make it great. So, anyways, guys, let's go ahead and get back to the truck. Just take it easy for the rest of the night. And honestly, I think I might just sit down here on the benches like I'm fishing. And as it gets darker, head up and then sneak in the truck. Well, guys, I have been hanging out just for the last little bit here. It just got dark here, so I decided to hop in the back of the truck now, as I was getting pretty terrified with the grizzlies and all that good stuff, guys. Fingers crossed nothing happens in the rest of the night. It's been a pretty good night so far, pretty good day. Thank you so much for tuning in, guys. It's been an awesome adventure. And yeah, I'll see you in the next one, and I'll wake you up if anything else goes on the rest of the night, but I think we're looking all right, so. Pensamentos sobre ursos e a solidão o atormentavam, mas a noite seguiu calma. Por horas, nada aconteceu. Então, perto da meia-noite, o silêncio foi quebrado. Pneus rolaram devagar sobre o cascalho, cada vez mais perto. Faróis iluminaram a van. Em um lugar tão remoto, ninguém deveria estar ali. O veículo circulou, parou e alguém desceu. Não era outro campista, não era alguém perdido, era um guarda florestal. Grant não sabia que o acampamento furtivo era proibido naquela área de Yellowstone. O guarda se aproximou, confirmou suas informações e deu um aviso firme. Ele deveria ir embora imediatamente. Coming, sir.
just actually out of Boise, just doing some camping. I did not know it was big. Well, that was absolutely terrifying. I'm so thankful we got off with a warning there. Anyways, guys, thank you so much for tuning in. Do I recommend stealth camping Yellowstone? Absolutely not. O encontro terminou sem maiores problemas, mas a sensação de desconforto permaneceu. Em silêncio, Grant arrumou tudo e partiu na escuridão, com a tensão daquele momento apagando o que havia sido um dia perfeito ao ar livre. As consequências foram pequenas, apenas uma advertência, mas o impacto psicológico foi muito maior. O canal DT Fishing nasceu da paixão de um homem pela vida ao ar livre. De rios a riachos, ele passa dias e noites em busca de grandes capturas, sempre levando seu público junto na aventura. Normalmente, seus vídeos transmitem o ritmo calmo da pescaria, mas às vezes a natureza lembra o quanto a paz pode se transformar em caos em questão de segundos. Nessa viagem em especial, DT e sua namorada e uma amigo partiram para um belo riacho em busca de pequenos robalos. Guys, welcome back to another video with DT Fishing. Callie, Kellen, and I are on the creek hunting some smallmouth bass. Stick with it, stay tuned. Let's go catch some fish. Best. There we go. Yeah. Smallmouth on the fly. Look at that. O dia estava lindo, a pescaria rendia bem e tudo parecia perfeito. Mas, à medida que eles caminhavam rio abaixo, a atmosfera começou a mudar. Yep, scream on 3. Ready? 1, 2, 3. Hey! Get out of here! Get out of here! Get out of here! It pinned its ears back. It was about to charge. Okay, let's go this way. I literally saw the baby and I was like, that's so cute. And I was like, oh shit. Yeah, here it comes. Get out of here! Go! Okay, let's get up on this hill right here. Yeah, it's got its ears pinned. Yeah. It just went through stinging nettle. Well, guys, we just had quite the scary experience. We're up on the hillside right now. Callie came around the corner and there was a baby moose like right next to her. And she came running back and that big moose chased her. You can see her down there shaking. So we were in the trees and we were like, what, 5 yards from it? And it started coming towards us and pinned its ears down. And so we yelled and it whipped around, but it followed us downstream for a good 100 yards. So Baby was cute though. we're gonna get back safe. Da mata fechada algo surgiu, um alce, e não qualquer um, mas uma fêmea protegendo seu filhote. Em um instante, a situação se tornou perigosa. O animal baixou as orelhas, um claro sinal de agressividade, e começou a avançar na direção deles. Eles correram morro acima tentando se afastar do riacho enquanto o alce os seguia de perto. Por quase 100 metros ele acompanhou a fuga, garantindo que estavam deixando seu território. Sem fôlego e abalados, eles finalmente alcançaram um ponto seguro, conscientes de quão perto haviam estado de um desastre. Predadores como ursos e pumas costumam ser vistos como a maior ameaça na natureza, mas os alces são responsáveis por acidentes todos os anos, e essas imagens mostram o quão rápido um dia tranquilo ao ar livre pode se transformar em um momento de risco de vida. No fim, escaparam ilesos, mas ficou a reflexão perturbadora. E se o alce não tivesse parado? Será que teriam conseguido escapar a tempo? Conheça o canal do YouTube BlackTipH. Ele lançou uma de suas expedições mais ousadas até agora. Conhecido por ultrapassar os limites da pesca de grandes espécies, o grupo já mostrou encontros com tubarões e peixes exóticos que poucos pescadores teriam a chance de pescar. Mas dessa vez, o desafio era diferente de tudo o que já haviam feito. A equipe viajou até o Mar Vermelho, na costa de Aqaba, na Jordânia, ao lado do pescador local e guia Dr. Marwan. O objetivo? Capturar uma lula de Humboldt, uma das maiores espécies do mundo, e usá-la como isca viva para atrair um predador ainda mais imponente. Com águas que ultrapassam 600 metros de profundidade, aquilo não era apenas pesca, era um experimento raríssimo.
registrado em um dos ambientes marinhos mais extremos do planeta. A preparação começou cedo. Yeah, we need them as a bait. We're in squid territory. 2,000 rotations. Squid on. Here we go. Big squid, big squid. We're burning up nice and slow as we bring his friends up. Stalling the reel out. You just know there's a battle going on down there. Like, he's getting chased by the other squid and they're gonna try to eat him. It's unbelievable. Oh, he's pulling hard. Look at that. I think someone's trying to eat him. If it's quiet like this, yes. We're getting close, 300 rotations. Okay. Nice and slow. I got a feeling he's got some friends with him, hey? I know a lot of you guys talk about the electric reels. You think this is cheating, and it is not. Especially for someone that just came out of surgery. This is a very efficient way. We're dropping down over 2,000 feet. There's a lot of water between us and the fish, and remember, it's pulling too. You're not just reeling up. Just reeling up the jig is a lot of work. All right, here we are within 100. Very close. Mono. 80 rotations away. 80 rotations. I see him. Hold on. Oh, that's a giant squid. Come on now. Wow. Look at that. Be very careful. Send that back again. Hurry up. What, this thing? Yeah. Here, I'll let you do that, right? Here, I'll do it. That's unbelievable. Giant squid. Whew. That is such a cool animal. Look at that thing. What a beast. All right, we're gonna send him down live. We're gonna try something crazy. Live giant squid. For swordfish. Dropping down nice and slow. This is crazy. I've never done this before. Here we go. Okay, calm down. Hey, calm down. Oh my gosh, dude, the big one's trying to get me. Look, he's trying to get me. He's like, what are you doing? Hey, stop biting. Hey, what are you doing? He is killing the small one. Be careful. Stop biting. Hey. Here we go. Live squid. Get off of him. Hey, stop biting. Ancorar era essencial. Sem isso, o barco seria levado pelas correntes, tornando impossível pescar em águas tão profundas. A tripulação fixou o barco e preparou anzóis especiais e luzes subaquáticas para atrair as lulas. A mais de 600 metros, cada recolhimento exigia milhares de giros no carretel. Molinetes elétricos eram indispensáveis. As horas passaram, mãos doíam, linhas sumiam na escuridão. Então, finalmente, a primeira lula atacou. Uma lula de Humboldt surgiu contorcendo-se, seus tentáculos armados de ventosas cheias de dentes. Hipnotizante e perturbadora, mas o plano era devolvê-la viva ao fundo para servir de isca. Good. Oh, bigger Yeah. fish, bigger Yeah. one. You know, we're so used to dropping down live, all these stone baits and that. Live squid, rubber band, sucker hook, done. Super two. Bigger fish, Marwan. It's a bigger one. I'll catch some more fresh squid. You can drop that down for swordfish. Yeah. Big sword. I hope a good size, yes. Big size. Open up. You might jump right now. Okay. Taking line hard. Oh, that's big. Big. That's big. You got it? You got it? Yeah, we got him. Nice. The fight's still early. Oh, yeah. Taking line hard. Oh, no, that's small one. Yeah, that's small. Yes. But very healthy. See how he jumped? Yeah, he's taking line good. Look, he's taking line. He will jump again. You're gonna have to gap this one and this one. First time I saw swordfish jumping twice. Really? Yeah, first time. Circle hooks make him jump more. Josh make them crazy. Rig, drop down a live squid again. If the swordfish are biting like this, I mean, we might have to come back out here again for giant squid, because if the swordfish are biting, we gotta catch them. They're back in mono. Nice fish. Yes. I got it. Yeah. Oh, he's wrapped only with a circle hook. Look at that. Perfect. Yes. Oh, good size. Come on, Marwan. Come on. Yep. What happened to the tail? Oh, he got hit by Mako. Look, he got bit. Right here. Wow. Something follow him? Someone tried to eat him. Look, there's bite marks all up and down here. I told No, there was you. a Mako shark. Yes, You're right. Yes. He was very speedy and very powerful. All right. You think there's a Mako around? Yes, Watch this. yes, Here we go. yes. Ready? We don't have wire because it's at the hotel. So we just dropped down a head right there. See if he bites it. But this is gonna feed Marwan's family. Yes. That's a good food. Very good food. Look at that. Celebration. A vara dobrou e o carretel gritou. A tripulação trabalhou em ritmo. Recolher quando o peixe diminuía, segurar quando puxava. O primeiro peixe-espada foi pequeno, mas provou que a estratégia funcionava. Qualquer predador atacava a lula sem hesitar. Outra fisgada veio, agora de um peixe maior. Saltos explosivos e linha arrancada em alta velocidade testaram equipamento e força.
Cicatrizes pelo corpo mostravam ataques anteriores de tubarões macô, lembrando que até os predadores são caçados. Várias capturas depois, cada isca retornava destruída. Tentáculos mastigados, carne rasgada. As profundezas escondem batalhas constantes entre predadores. A lula viva serviu de isca, revelando interações raras e brutais do oceano profundo. Ao final, peixes espadas a bordo e iscas dilaceradas mostravam a cadeia de sobrevivência. Presa irresistível, caçador poderoso, e ainda assim, todos sofrem ataques de rivais maiores. Cada expedição revela apenas parte da luta que acontece no escuro. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.